Oi, gente, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Ontem nós falamos a respeito da mulher do fluxo de sangue, uma mulher que já havia gastado todos os seus haveres, uma mulher que já havia tentado todos os recursos humanos para se ver livre de um fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia, que ela sofria com aquele mal já há 12 anos. E ela transpôs aquela multidão, tocou em Jesus e recebeu o seu milagre. Na noite de hoje, eu quero falar a respeito de uma mulher que também passou uma situação difícil na sua vida, mas ela creu no milagre e recebeu a sua vitória. A palavra de Deus que eu vou ler aqui é no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1, que diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, que lhe estavam as vasilhas, que lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então a palavra de Deus aqui nos mostrando a história de uma mulher que ficou viúva com 2 filhos. E nós sabemos que naquele tempo as mulheres viúvas elas não tinham apoio de ninguém. Então a esperança daquela mulher era que seus 2 filhos crescessem para ajudar ela a manter as necessidades do lar. Mas nós podemos ver que o marido daquela mulher morreu e deixou várias dívidas. E os credores chegaram ali para receber. E a mulher não tendo como pagar, então eles iam levar os únicos 2 filhos daquela mulher para pagar a dívida, para trabalharem como escravo para eles, né, para poder pagar a dívida. Então eu imagino como mãe o desespero do coração daquela mulher. Ela vendo seus 2 filhos prestes a serem levados dela para sempre para trabalhar como escravo, para pagar uma dívida que de repente nem ela sabia que existia. E a palavra de Deus nos disse que aquela mulher, sem ter uma saída, sem ter uma solução, ela saiu e foi de encontro ao profeta Eliseu, porque ela precisava de uma resposta, ela precisava de um socorro urgente. Então ela logo pensou no homem de Deus e foi atrás dele. E quando ela falou para Eliseu da situação dela, até o homem de Deus ficou meio que sem o que fazer, que ele respondeu: né, o que eu te hei de fazer? Diz a palavra de Deus. Aí ele foi, e eu creio que neste momento, enquanto ele lançou essa pergunta, ele orou a Deus ali no seu íntimo para ter uma solução para aquela mulher. E a palavra de Deus diz que ele virou para ela e perguntou: dize-me o que tens em casa. E como qualquer um de nós, né, aquela mulher, como ela tinha muito pouco em casa, como qualquer um de nós, ela respondeu que não tinha nada. Só que ao mesmo tempo ela falou: eu não tenho nada em casa, a não ser, né, que ela lembrou de uma pequena botija de azeite. Né? Então, quer dizer, ela não é que ela não tinha nada, ela tinha, só que o que ela tinha era pouco. E quantas vezes, né, nós olhamos para o pouco que nós temos em casa, para o pouco que nós temos na sua vida e chegamos até a comparar aquilo com nada. Se a palavra de Deus nos ensina a ser fiel no pouco, para que sobre muito Deus venha nos colocar. Então, muitas vezes, nós não sabemos dar valor ao pouco que temos para poder alcançar o muito de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele homem de Deus, então, ele deu um direcionamento para aquela mulher.
Ele falou, então vai atrás de todos os seus vizinhos, pega todas as vasilhas que você conseguir pegar emprestada, entra para dentro da sua casa, você e seus 2 filhos, fecha a porta e pega o azeite e enche todas as vasilhas. Então eu falo que essa hora, essa mulher teve que ter uma expressão de fé, ela teve que ter coragem. Como a mulher do fluxo de sangue teve coragem para transpor uma multidão, sabendo que corria o risco de ser morta, de ser apedrejada, né? Que ela já havia tentado todos os recursos humanos, aquela mulher também, juntamente com seus 2 filhos, ela teve que ter uma expressão de fé. Porque a palavra de Deus diz que ela entrou para dentro de casa, né, com os 2 filhos, pegou todas as vasilhas possíveis que ela conseguiu emprestada e pegou aquela pequena botija de azeite e começou, né, a entornar nas vasilhas, virar, derramar, deitar, como diz a palavra de Deus aqui, nas vasilhas. E à medida que as vasilhas iam enchendo, ela punha à parte e pedia os meninos para chegar outra. E foi assim sucessivamente, até findarem todas as vasilhas. E a palavra de Deus diz que, quando ela perguntou, chegue-me mais um aqui, e o menino disse que as vasilhas já tinham acabado, a palavra diz que ali o azeite cessou. Então eu quero falar nessa noite o seguinte, que quando o homem de Deus perguntou o que ela tinha em casa, ela pensou que não tinha nada. Ela falou, não tenho nada a não ser uma botija de azeite. E o que Deus me fez entender com isso? Que mesmo que nós estivermos vivendo no tempo de escassez, mesmo que nós estivermos vivendo no tempo de dificuldade, mesmo que a gente olhe e veja tudo pouco, mas a presença de Deus ela não pode faltar na nossa vida. Porque a mulher disse, eu não tenho nada a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. Né? E era um pouquinho, ela ainda disse, deixou bem claro que era uma pequena botija com um pouquinho de azeite. Então, quer dizer, ela ainda tinha um pouquinho, ela não tinha nada material. Mas a presença de Deus não faltou naquela casa, porque o azeite aqui simboliza a presença de Deus. Então, pode nos faltar tudo na vida. A gente pode estar no deserto, na escassez, mas a presença de Deus ela não pode faltar. Então, esteja você passando a situação que estiver passando, seja lá qual for a escassez que você está passando, seja lá qual for a necessidade que você está passando, eu te digo nesta noite, pode te faltar tudo na vida, mas a presença de Deus não pode faltar. E ser fiel no pouco para que Deus te coloque no muito, ainda que a sua fé seja pequenininha, como um grão de mostarda. Diz a palavra de Deus que você é capaz de remover montanhas. Porque quando Deus ele fala de fé, ele não pede uma fé gigantesca, mas ele mesmo disse que ainda que nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiremos transpor montes, fazer o monte mudar de um lado para o outro. Então é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos ser fiel no pouco para que nós venhamos desfrutar do muito de Deus. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, depois de encher todas as vasilhas e o azeite cessou, ela foi atrás do homem de Deus, do profeta Eliseu, e anunciou para ele, ó, acabou, não tem mais vasilha. Então ele falou que ele foi, deu direcionamento para ela. Agora pega tudo, pega o azeite, vai, vende, paga as dívidas e você e seus filhos vivei do resto. Então a palavra de Deus diz que assim ela fez. Né? Ela obedeceu o direcionamento do homem de Deus. E nós podemos ver que, mesmo depois do milagre que aquela mulher recebeu, mesmo depois da multiplicação daquele azeite, aquela mulher teve que ter atitude. Por quê? O milagre aconteceu. Mas para ela tomar posse da vitória final, ela precisou ter uma atitude. E qual foi a atitude daquela mulher? Foi, juntamente com os 2 filhos dela, pegar o azeite, sair de casa em casa, de porta em porta, que seja em feira, que seja onde for, e vender aquele azeite. Então, mesmo depois que o homem de Deus profetizou milagre na vida dela, ela teve que tomar uma atitude, que foi pegar o azeite e sair e vender aquele azeite. E a palavra de Deus diz que ela vendeu o azeite, pagou as dívidas que o falecido tinha deixado e ainda conseguiu viver do resto. Glória a Deus. E é isso que Deus quer para a nossa vida.
que nós venhamos ser fiel a Ele no pouco, para que sobre o muito Ele venha nos colocar. E o que Deus cobra de nós também, a atitude. Porque ainda que o milagre já aconteceu, o que o milagre venha acontecer na sua vida, você precisa de atitude. Atitude, porque se aquela mulher tivesse simplesmente recebido o azeite, cruzado os braços, ficado quieta dentro de casa, ela iria perder os 2 filhos dela com as botijas cheias de azeite. Mas ela tomou atitude, saiu, vendeu aquele azeite, pagou as dívidas e viveu do resto. Então toma uma atitude na sua vida. Busque mais a presença de Deus, porque nós sabemos que sem Deus nós nada somos, sem Deus nós nada podemos fazer, porque o próprio Jesus ele disse para os discípulos, porque sem mim nada podeis fazer. E assim como aquela mulher hemorrágica, aquela mulher do fluxo de sangue, ela tentou todos os recursos humanos, todos, a palavra de Deus diz que ela já havia gastado todos os ganhos dela, todos os haveres. Então, dá-se a entender que aquela mulher possuía bens materiais. Ela já havia gastado tudo que ela tinha em busca da cura daquela enfermidade. E aquela mulher, ela lançou um desafio, eu acredito assim, para ela mesma, né, que foi de transpor aquela multidão, porque quando ela ouviu falar que Jesus ia passar, ela pensou dentro de si, se esse Jesus é tudo que estão falando que ele é, então se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, ou seja, na pontinha da túnica dele, eu sei que eu vou ser curada. E isso foi um desafio que ela lançou para ela. E a palavra de Deus diz que quando ela tocou somente na orla, ou seja, na pontinha da túnica de Jesus, ela causou um impacto muito grande no mundo espiritual, porque a palavra de Deus diz que Jesus sentiu naquele momento que dele saiu virtude, que dele saiu poder. Então ela teve que tomar também uma atitude, porque ela ouviu falar que Jesus ia passar. E ela tomou a atitude de transpor a multidão e tocar na orla das vestes do Senhor e recebeu o seu milagre em nome de Jesus. Então toma uma atitude nesta noite. Toma uma atitude nessa madrugada. Toque em Jesus pela fé. Toque e tome uma atitude. Levanta a sua cabeça. Deus, ele te chamou para vencer. Deus, ele não te quer ver aí prostrado, de cabeça baixa, triste, lamentando, depressiva. Deus não quer isso. Deus, ele quer te ver desfrutando do seu milagre. Deus, ele quer te ver desfrutando da sua vitória. Porque Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Então eu te digo, não aceite menos do que isso. Deus ele veio para dar vida e vida com abundância. Então rejeite as ofertas do inferno. Rejeite as ofertas de Satanás. Porque nós sabemos que o inimigo, no intuito de destruir, ele coloca o mundo aos seus pés. Mas rejeita isso. Rejeita. Seja fiel a Deus no pouco que você tem. Porque Deus é que vai fazer multiplicar. Aquela viúva, ela tinha 2 filhos. E a esperança dela era aqueles 2 filhos crescerem para ela voltar a ter uma vida digna. E por causa das dívidas, os credores chegaram e iam levar a esperança daquela mulher. Mas ela foi atrás de quem podia fazer algo para ela, que era o homem de Deus. E aquele homem de Deus buscou um direcionamento de Deus para a vida daquela mulher. Ela obedeceu. Ela entrou para dentro de casa, fechou a porta. Né? Essa passagem que fala que ela entrou para dentro de casa, fechou a porta atrás dela e dos filhos e ficou lá dentro, me dá uma ideia de que nem tudo que se passa na sua vida você tem que compartilhar com qualquer um. Tem coisas que é somente entre você e Deus. E aquele momento ali, aquele momento daquela multiplicação, daquele milagre, era entre aquela mulher, os 2 filhos dela e Deus. Então tem coisas que é entre você e Deus. Tem coisas que é entre eu e Deus. Tem coisa que é entre você e Deus. Então entre para o seu quarto, dobre os seus joelhos. Se for preciso chorar, chore na presença de Deus. Se for preciso desabafar, desabafe com Deus. Porque nem tudo que você for desabafar com outro ser humano vai ser solução. Que às vezes você vai desabafar exatamente com quem não pode fazer nada por você. Ainda vai denegrir a sua imagem. Vai te colocar numa situação ainda pior do que já está. Então busque a Deus, clame a Deus, abra o seu coração para Deus, tome uma atitude nesta hora, tome uma atitude diante de Deus, porque somente Deus tem a solução. Somente Deus
tem aquilo que você precisa, somente Deus tem aquilo que você procura. E nessa madrugada Ele quer consolar o seu coração, Ele quer confortar a sua alma. Ele quer livrar você dos credores, Ele quer livrar você do inquiridor deste mundo, Ele quer livrar você das mãos do inimigo, Ele quer livrar você dos laços de Satanás, Ele quer te tirar do laço de morte. Aleluia. Deus, Ele tem prazer na sua alma. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele te chamou para impactar. Deus, Ele te chamou para fazer a diferença. Que Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue abençoando a sua casa, Deus continue abençoando a sua família. E que nunca, nunca venha faltar o azeite na sua casa. Que a presença de Deus nunca venha faltar. Compartilhe esse vídeo, porque com certeza tem pessoas necessitando ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe e que Deus continue derramando as mais ricas e copiosas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Soberano Deus e eterno Pai celestial, neste momento, Deus, eu me coloco na tua presença para interceder em favor da vida dessa pessoa, meu Deus e meu Pai, que não está vendo essa transmissão agora, mas que ela vai ver, Senhor, durante o dia, ela vai ver amanhã à noite. O Senhor sabe a hora que o Senhor vai colocar isso diante dos olhos dela, meu Pai. Meu Deus, e que essa palavra venha despertar, Senhor, no coração dessa pessoa uma fé, Senhor, inabalável, para que essa pessoa venha tomar uma atitude de fé diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, para que o milagre venha se concretizar e para que ela venha se regozijar com as bênçãos do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, crendo no milagre, crendo na tua resposta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.